Emília vai ao culto de uma importante denominação. Ela, que começou a ler a Bíblia recentemente, resolveu fazer uma visita. Logo ela percebe pelos olhares que a cercam que há algo inadequado na forma como ela se veste. Ela encontra alguém que pacientemente lhe instrui que ela deveria ter trajado saia e não calças. Não muito longe dali, Oswaldo está muito feliz. Na semana passada foi o seu batismo, e pela primeira vez ele poderá participar da Santa Ceia em sua denominação, que impõe como condição para tal participação o batismo. Afinal, para participar da Santa Ceia é preciso discernir o corpo, e somente um batizado se torna parte deste corpo. Em outra cidade, Robson entra em contato pela primeira vez com uma denominação que diz resgatar as raízes judaicas da fé. Ao chegar no local, Robson é informado de que ele só poderia entrar se colocasse um solidel, chamado pelos presentes de kippá. Ao final da reunião, a esposa de Robson recebe uma tabelinha com os horários e é instruída a acender as velas em tal horário, como forma de observar o Shabat. Em outra comunidade semelhante, Alfredo aguarda ansiosamente a chegada da festa de Hanukkah, uma popular festa judaica. Alfredo já comprou sua Hanukkah, um candelabro de 9 pontas, e sabe que deve acender as velas diariamente, para celebrar o milagre do óleo. Para Alfredo, essa festa é muito importante, pois nessa época Alfredo seguia enganosamente a festa do Natal. Alfredo está feliz por ter se libertado de tal coisa. Vamos analisar as 4 histórias e ver o que elas têm em comum. Comecemos pela história de Emília. Primeiramente, é importante entender que a Bíblia ensina sim que deve haver decência de comportamento, o que obviamente passa por decência ao se vestir. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam temor a Elohim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Não sigais o costume dos estrangeiros de adornos de cabelo, usar joias extravagantes ou roupas exageradas, mas sigais o costume do homem modesto, que tem espírito humilde, o qual é como adorno incorruptível e excelente perante Elohim. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Ou seja, o que as Escrituras estão dizendo passa por 2 coisas, ambas as quais, aliás, são de muito bom senso. A primeira é que a mulher deve se vestir com modéstia, e não com roupas provocativas ou excessivamente sensuais. A segunda é que uma congregação não é um desfile de moda. Nem o homem, nem a mulher devem se vestir de forma extravagante, de modo a chamar a atenção por suas roupas. Pelo contrário, o que deve se sobressair é o comportamento de fazer o bem e agir em humildade. De onde então vem a ideia de que a mulher supostamente não deva usar calças? Vem da passagem a seguir. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é a Yahweh teu Elohim. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Neste ponto é interessante notar que nos tempos bíblicos, tanto homens quanto mulheres usavam as mesmas peças de roupas. Um exemplo disso é o ketonet, que é traduzido como vestido ou túnica. O primeiro momento em que aparece é quando o próprio Eterno os faz tanto para Adão quanto para Eva. E fez Yahweh Elohim a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, 21. A diferença nos tempos bíblicos estava nos detalhes. Uma túnica de mulher seria adornada com cores e padrões diferentes dos masculinos. O mesmo se pode dizer para os seus chales, entre outras coisas. De um jeito ou de outro, a sociedade da época sabia distinguir o que era de homem e o que era de mulher. A Torá, a lei dada pelo Eterno a Moisés, proíbe o travestismo, ou seja, o homem não deve se vestir de mulher, nem mulher se vestir de homem. A partir daí, a denominação de Emília criou um mandamento próprio. Mulheres não devem usar calças, mesmo que as calças sejam femininas e claramente vestimentas de mulher. Existe aí um acréscimo às Escrituras, um mandamento criado por homens e que é imposto sobre a comunidade, a qual Emília deve seguir caso deseje fazer parte dessa denominação. Mandamento esse que não tem qualquer respaldo nas Escrituras. Analisemos agora a história de Oswaldo. No passo 4, já falamos sobre o erro de considerar a Santa Ceia como instituição de uma nova prática, desconectada do seu evidente contexto bíblico que é o Pessah, a chamada Páscoa Bíblica. Mas não será essa a nossa abordagem por aqui. Vamos por hora ignorar essa diferença para falarmos da questão da exigência do batismo.
Será mesmo que para participar da mesa de Yeshua é preciso ser batizado? O texto que é usado pela denominação de Osvaldo para justificar essa exigência é o seguinte: porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Leia, porém, o contexto que leva a essa conclusão de Paulo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na congregação, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não comeis nem bebeis de forma adequada ao dia de nosso Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a congregação de Elohim e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22. Observe o que estava acontecendo em Corinto. As pessoas se reuniam para celebrar o Pêssar, a Páscoa, e brigavam. E além de brigar, uns iam para encher a cara, embriagando-se. Outros logo enchiam o prato, e com isso deixavam alguns com fome. Ou seja, não havia em Corinto, naquela ocasião, uma atmosfera de comunidade, um senso de coletividade. Não compreendiam que estavam juntos para celebrar a alegria de pertencerem ao povo que o Eterno havia libertado da escravidão, tanto do Egito quanto do pecado. E o ato de embriagar-se ou de se empanturrar de comida, ao ponto até mesmo de deixar os outros sem nada, indica que eles estavam mais preocupados com si próprios e com sua satisfação pessoal do que estarem em comunhão, compartilhando com seus irmãos. Esse, portanto, era o discernimento que faltava a Corinto, e não o conhecimento sobre dogmas denominacionais, muito menos ainda o batismo. Essa prática, na realidade, deriva do catolicismo romano, que vê o batismo e a Eucaristia como ritos iniciáticos e que devem seguir uma ordem. Hoje, em todos os ritos latino e do Oriente, a iniciação de adultos começa quando eles entram no catecumenato e atinge sua culminação numa única celebração dos 3 sacramentos de iniciação: batismo, confirmação e Eucaristia. Nos ritos do Oriente, a iniciação cristã de crianças também começa com o batismo, seguido imediatamente da confirmação e da Eucaristia, enquanto no rito romano é seguido de anos de catequese antes de ser concluído posteriormente pela confirmação e Eucaristia, o ápice de sua iniciação cristã. Evidentemente, tal ideia de ritos iniciáticos é contrária às Escrituras, que também não coloca nenhuma condição para participar da mesa do Eterno. Pelo contrário, quando estudamos as Escrituras, vemos que o Pêssar, a Páscoa, era celebrada inclusive por crianças, que nas Escrituras não aparecem recebendo imersão, outra invenção romana. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que serviço é este? Então direis: este é o sacrifício do Pêssar, a Yahweh, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. Observe que as crianças que estavam participando sequer sabiam o que estava acontecendo e aprenderiam na hora, na prática, sem qualquer tipo de profissão de fé ou catequese, conforme quer fazer crer a doutrina romana. Falemos agora da história de Robson. Quando Robson chega à denominação que busca restaurar suas raízes judaicas, ele logo é orientado a cobrir sua cabeça com um solidel, uma kippá. Sem isso, Robson sequer pode adentrar o local. Porém, não há nas Escrituras nenhuma menção ao ato de cobrir a cabeça para adentrar a presença do Eterno. Esse costume não acontece nem mesmo no meio judaico, até a Idade Média. Segundo Shmuel Safrai, professor emérito de História Judaica do período talmúdico e misnaico da Universidade Hebraica, afirma: é certo que Yeshua, um judeu residindo na terra de Israel, no primeiro século não usava uma kippá, solidel. O costume de usar uma kippá surgiu na Babilônia entre os séculos III e V da nossa era, entre os residentes não judeus. Os residentes judeus da Babilônia ainda não haviam adotado esse costume, conforme as pinturas da Sinagoga do Europos mostram, e passaram de lá para a comunidade judaica na Europa. Apesar dos sacerdotes usarem um mikbat, uma cobertura de cabeça tipo turbante,
Outros judeus do período do Segundo Templo não usavam uma cobertura de cabeça. Isto é confirmado tanto pela literatura quanto por restos arqueológicos do período. Por exemplo, as gravuras do Arco de Tito em Roma, que representam a procissão da vitória em Roma, logo em seguida a conquista de Jerusalém no ano 70, mostram judeus cativos de cabeças descobertas. Semelhantemente, as pinturas da sinagoga de meados do terceiro século da nossa era, escavados em Dura Europos, representam todos os homens judeus com cabeças descobertas, exceto por Arão, o sacerdote. A partir do século XIII, o costume de cobrir a cabeça durante o culto tornou-se cada vez mais obrigatório conforme as perseguições da igreja aumentavam. Por conta disso, a aversão judaica a tudo que era cristão se aprofundava. Enquanto o descobrir da cabeça se tornou associado à etiqueta na igreja, o mesmo tornou-se repugnante no meio judaico. Adorar ou mesmo ir à sinagoga com a cabeça descoberta era considerado uma imitação aos cristãos e um ato de irreverência para com Elohim. Por outro lado, segundo os rabinos, a cobertura da cabeça se tornou um ato de piedade judaica, e por conveniência, a kippá, ou seja, o solidel, foi adotado. Observe, portanto, que a denominação de Robson impõe a ele um costume extrabíblico como sendo obrigatório, coisa que constitui o mandamento de homem. A denominação de Robson cai no mesmo erro tão comum a muitas delas, o de adotar sem critério diversos costumes e práticas do judaísmo rabínico, que é essencialmente o descendente moderno do farisaísmo. Semelhantemente, a esposa de Robson recebe como instrução para o Shabat o acendimento de velas, coisas que, mais uma vez, as escrituras não determinam. E pior, a esposa de Robson não faz a menor ideia de como é o Shabat, como observá-lo, o que deve ou não ser feito e já está sendo compelida a seguir costumes extrabíblicos. Fique tranquilo que a prática do Shabat será abordada em nossa série mais adiante. Aqui, porém, o ensinamento é outro, o de que devemos tomar muito cuidado com práticas extrabíblicas. Robson e sua esposa, assim como tantos outros, se sentem mais israelitas e mais espirituais por adotarem costumes do judaísmo moderno, bem como uma série de práticas extrabíblicas. Os requisitos para sermos parte do povo do Eterno estão muito claros na Torá, na lei que Moisés recebeu do Eterno e que foi ratificada por Yeshua. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, andarei no meio de vós, e eu vos serei por Elohim, e vós me sereis por povo. Levítico capítulo 26, versículo 3 e versículo 12. Aquele que através de Yeshua é enxertado em seu povo, Israel, torna-se parte do povo se receber a Yeshua como Senhor, isto é, se obedecer aos seus mandamentos. Continuamos na parte 2 desse vídeo. Shalom e até lá.